Boa noite. Nós vamos abrir hoje a rodada de entrevistas ao vivo com os dois candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. Um sorteio na presença dos representantes dos partidos determinou a ordem das entrevistas. Hoje é a vez do candidato do PSOL, Marcelo Freixo. Boa noite, candidato. Boa noite, Ana. Prazer estar aqui com você de novo. O tempo é de até 15 minutos, com 30 segundos de tolerância, e esse tempo começa a ser contado a partir de agora. Candidato, Black Blocs. Agora na campanha o senhor disse que é contra a violência desse grupo. Mas o fato é que durante os protestos de 2013, quando os Black Blocs já agiam com muita violência, o senhor não fez uma condenação pública. O senhor disse que não era juiz para avaliar o método deles e que todo movimento que representasse a busca por uma sociedade mais justa, o senhor achava válido. O senhor disse isso no dia 12 de setembro, portanto, 3 meses depois da invasão dos Black Blocs à Assembleia Legislativa. Por que o senhor, um homem público, não condenou imediatamente a violência sempre que perguntado, candidato? Olha, Ana, obrigado pela pergunta. Na verdade, condenei sim e nunca defendi nenhuma ação violenta, nem do Estado através da polícia sobre os professores, por exemplo, como aconteceu nesse ano. Mas nessa declaração o senhor não condenou. Nessa declaração em que o senhor disse que achava válida qualquer tipo de busca por uma sociedade mais justa e que o senhor não era juiz para avaliar. Essa declaração diz respeito a uma manifestação dos professores e no momento não é compatível com a imagem que meu adversário coloca ali. Ali tem uma edição que não é leal, não é justa. Na verdade, eu fui, inclusive, para o plenário da Assembleia Legislativa condenar a violência contra jornalistas nas ruas do Rio de Janeiro nesse momento. As manifestações são importantes, são democráticas. A violência não é um método, a violência não é um instrumento válido nem de uma parte nem de outra, porque não traz conquistas. Nunca concordei com a violência. Candidato, quebrar patrimônio público vale? Porque nesse momento em que nós estamos mencionando, os Black Blocs invadiram a Assembleia Legislativa com bastante violência e quebraram o patrimônio público. O senhor disse que não se considerava juiz para avaliar o método deles. Essa minha frase, não me considero juiz, não diz respeito a esse fato especificamente. Mas o senhor era perguntado sobre os Black Blocs nesse momento. Eu era perguntado sobre a violência nas ruas, tanto da polícia quanto dos movimentos. Dos Black Blocs? Não, na verdade era em relação aos movimentos como um todo. Os Black Blocs não têm qualquer relação com o meu partido, não tem qualquer relação com a nossa organização. Nós nunca tivemos nenhuma ação violenta. E a violência é condenável, a violência não é um instrumento válido para qualquer luta, até porque ela não traz nenhuma conquista. Nunca concordei com a violência. Eu vou ler aqui então, candidato, o item 3 da base estratégica do programa do seu partido. Ele determina que é preciso rechaçar a conciliação de classe. O texto diz o seguinte, abre aspas, não estamos formando um novo partido para estimular a conciliação de classes, fecha aspas. Candidato, o senhor é a favor do conflito entre classes sociais, do confronto entre classes sociais, do confronto entre ricos e pobres? Não, Ana, eu acho que existem as classes sociais, existem ricos e pobres, e o Rio de Janeiro é um exemplo disso, né? A gente tem uma sociedade hoje no Rio de Janeiro que é a mais desigual do planeta. Há uma desigualdade imensa, há uma população pobre que precisa de um governo que olhe para ela. Mas, evidentemente, nós teremos diálogo, nós temos um programa apresentado para a cidade, que é um programa que tem diálogo. Amanhã, por exemplo, eu vou ter um encontro amplo com setores empresariais, a gente tem um compromisso com o Rio de Janeiro, que é um compromisso de diálogo, de governar com secretários técnicos, de governar com programa, mas a gente acha que o diálogo é importante. Agora, é evidente que existe a desigualdade. O senhor disse agora que é contra a violência. É notícia hoje, candidato. Foi publicada no blog Jornal Livre. O senhor está sendo acusado de agredir com socos e chutes o fotógrafo Bruno de Lima. Esse episódio é de 2006, foi no cemitério, durante o enterro do seu irmão, que foi brutalmente assassinado. O fotógrafo diz que foi, palavras dele, agredido covardemente. Ele chegou a prestar queixa na delegacia. Isso não revela uma característica violenta da sua parte, candidato? Um prefeito não tem que estar preparado para manter a calma, mesmo numa situação extrema? Olha, está sim, Ana, sem dúvida alguma é um erro, mas é um erro de uma reação. Eu perdi um irmão brutalmente assassinado, eu costumo não falar sobre isso, você sabe disso. Ele foi assassinado aos 34 anos, deixou 2 filhas, e no momento do enterro do meu irmão, você pode imaginar a dor da minha mãe e do meu pai enterrando um filho tão querido, né? Assassinado de forma tão brutal. Eu tive uma conversa muito grande com todos os fotógrafos que estavam no enterro do meu irmão. Todos entenderam que havia um pedido da minha mãe, uma mulher que estava enterrando seu filho. Todos os fotógrafos, todos, compreenderam um pedido da minha mãe, que diz o seguinte, nós não queremos que nenhum fotógrafo fotografe meu irmão no caixão. Esse rapaz, esse profissional, ele entrou na capela e fotografou o meu irmão no caixão. Ele diz que ele tinha chegado atrasado, não ficou sabendo do pedido da família,
e estava registrando ali o fato jornalístico. Mas o ponto não é esse, candidato. O foco aqui é alguém que quer ser prefeito do Rio, que não pode perder o controle mesmo numa situação extrema. Vale partir para agressão, candidato? Não, eu estou dizendo que é um erro. E eu assumo os meus erros, eu não escondo nada. E eu nunca escondi nada. Foi um erro, foi uma reação errada da minha parte. Por mais que ele tenha errado muito, desrespeitando, não é verdade que ele chegou depois. Ele sabia que havia um pedido de uma senhora, de uma mãe enterrando um filho. E mesmo assim, não foi nesse momento que ele foi agredido, não. Nesse momento, ele foi retirado do enterro. Depois que a gente fechou o caixão do meu irmão, que é o momento mais doloroso de quem perde. Ana, quem perde um filho, quem perde um irmão assassinado, quando você fecha um caixão, é uma despedida muito doída. E nesse momento que a gente fechou o caixão, que a gente está saindo com o caixão, pela segunda vez, esse fotógrafo chegou e fotografou a minha mãe do lado do caixão. Aí realmente eu reagi, errei, mas errei diante de uma reação muito equivocada da parte dele também. Mas não justifica. Candidato, Partido dos Trabalhadores apoia o senhor apoiou a Dilma Rousseff no segundo mandato dela. O PT é protagonista do maior escândalo de corrupção da história do país, o Petrolão, que veio depois do Mensalão. O PMDB também é, e o senhor ataca frequentemente o PMDB, mas não faz o mesmo com o PT. Por que o senhor rechaça a corrupção do PMDB e aceita a do PT? Isso não é ser complacente com a corrupção, candidato? Não, Ana. Tanto não é que a gente não fez parte do governo do PT. Eu votei na Dilma no segundo turno, não votamos no primeiro, tivemos candidatura no primeiro turno e no governo dela não fizemos parte. Eu não fui ministro da Dilma. Mas apoiou. Quem foi o meu adversário. Apoiamos o segundo turno. No governo, não. O PSOL foi oposição ao governo da Dilma. A bancada do PSOL votou com total independência e muitas vezes contra o governo. Mas o PT agora apoia o senhor, mas ele não aparece na sua propaganda eleitoral. O senhor tem vergonha do apoio do PT? Não é uma questão de vergonha, porque não há qualquer aliança com o PT. O PT teve candidatura própria no primeiro turno e no segundo turno, que é voto e que é veto, eles disseram que eles vão votar em mim, mas não há aliança no segundo turno. Nós temos um programa e esse programa será mantido. E os nossos secretários serão todos eles sem indicação de política partidária, nem do PT, nem de nenhum outro. A gente não tem conivência com a corrupção. Candidato, Zé Dirceu preso, Palocci preso, Vacari preso, todos do PT, e o senhor aceita o apoio do PT. Isso não é ser complacente com a corrupção, eu repito. Qualquer generalização é muito injusta, a gente não tem qualquer complacência com o PT. O PT lançou candidatura própria, o PT cometeu seus erros, que não foram poucos, foram muitos. Espero que façam autocrítica. Nós criticamos publicamente o PT durante o seu governo, fizemos oposição ao PT e é evidente que eles no segundo turno têm o direito de apoiar. Eles não farão parte, não indicarão secretários, nem ele, nem nenhum partido, porque os secretários serão técnicos. O senhor aceitou o apoio do PT investigado na Lava Jato e condena o juiz que investiga a Lava Jato. O senhor já disse sobre o juiz Sérgio Moro o seguinte, abre aspas, é preocupante ver um juiz trocar a toga pela carapuça de herói nacional e extrapolar as exigências de seu cargo, fecha aspas. Candidato, preocupante não é a Petrobras roubada em 6 bilhões e 200 milhões de reais? Claro que é. Essa frase especificamente diz respeito à condução coercitiva. Foi a um episódio especificamente. E eu repito, nenhum poder está acima da lei. Todos os poderes são respeitados, são independentes, têm que respeitar a lei. Eu apoio todas as investigações contra a corrupção. E elas não podem ser seletivas. Todas as investigações contra a corrupção são bem-vindas, tem que acontecer sem seletividade. Essa minha frase sobre o juiz Sérgio Moro foi especificamente sobre a condução coercitiva, que muitos, não só eu, consideraram que houve, sim, sem dúvida alguma, excesso. Candidato, a Federação Israelita do Rio de Janeiro se declarou profundamente indignada com um texto publicado no site da Corrente Socialista dos Trabalhadores, que pertence ao seu partido. Essa corrente qualificou Shimon Peres, ex-primeiro-ministro de Israel, de genocida e disse que a morte dele foi festejada com razão. Candidato, veja só o tom do texto. São militantes do seu partido festejando a morte de uma pessoa. Na sua resposta, o senhor afirmou que a nota foi um erro, mas não um erro seu ou do seu partido. Candidato, festejar a morte não é abominável em qualquer situação? Por que o senhor foi tão suave na sua resposta? Não fui suave não, Ana. Eu repudiei com veemência. Eu sou contra essa posição e eu não sou contra essa posição agora, não. A minha posição é diferente desse grupo há muito tempo, anterior à eleição, inclusive. Eu sempre considerei 2 povos e 2 estados.
Eu sempre tive uma posição diferente desse grupo. E eu repudio qualquer forma de intolerância nesse sentido. Fui contrário, lancei nota no mesmo dia. Não é uma posição do partido, é uma posição de um grupo e que não é a minha posição. Nunca foi. Nós fomos no site do seu partido, candidato. O Estado de Israel é acusado de ser genocida em pelo menos 9 textos. O senhor considera aceitável o pessoal propagar esse ódio em relação ao Estado de Israel? Ana, esse é um problema político dos mais graves no mundo. Esse é um dos maiores conflitos históricos e geográficos do mundo. Há um problema grande que envolve o Estado de Israel e a Palestina. Há um posicionamento, o mundo inteiro debate isso, e eu sempre defendi 2 estados e 2 povos. Ser contrário a um governo não é ser contrário a um estado. Nós tivemos uma candidatura, inclusive a vereador, na cidade do Rio de Janeiro, de um jovem da comunidade judaica, um jovem de esquerda, que representou boa parte dessa comunidade judaica de esquerda que pensa como a gente. Então, há espaço para divergência e há espaço para um posicionamento quando é oportuno de ocasião. Eu sempre tive essa posição há muito tempo. Candidato, perguntas objetivas agora para que o telespectador possa conhecer detalhes concretos do seu programa de governo. Primeiro tema, passagens de ônibus. O senhor promete reduzir o preço das passagens. Quanto mais barato vai ficar? Ana, pelos contratos hoje do governo da prefeitura do município do Rio de Janeiro com as empresas de ônibus, esse contrato é de 2010, né? Tem uma ação do Ministério Público do Rio contra a prefeitura que diz que a passagem já deveria agora custar R$ 3,30, pelo próprio contrato já em vigência. Né? O contrato é assinado em 2010. E o Tribunal de Contas do município, sou eu que estou dizendo não, o Tribunal de Contas do município entende que essa passagem já deveria estar mais barata. E o senhor diz que vai ficar em quanto? Eu acho que hoje daria para ir para 3,30, mas o mais importante... A partir de quando? Desculpa interromper. Não, imagina. O mais importante, Ana, é garantir que a gente abra a caixa preta. Eu não fui financiado por caixa 2, então eu posso abrir a caixa preta. Eu vou enfrentar as empresas de ônibus no que diz respeito à transparência. E quando 100% dos ônibus vão ter ar-condicionado e quanto isso vai custar para a prefeitura? Eu preciso saber os números que hoje eu não tenho. Não há transparência. Eu não posso ser irresponsável aqui com você nem com o público que nos assiste. Eu quero abrir a caixa preta, eu quero saber qual é o custo dessas empresas. Por isso que nós vamos controlar as linhas, os ônibus, o preço. Hoje é a FETransport, são os empresários de ônibus que fazem o que querem. Nós queremos, o poder público, ter esse controle para que a gente possa planejar essa passagem, ser mais barato e ter mais qualidade. Zona portuária agora, candidato. O senhor foi contra a derrubada da perimetral. Hoje o Porto Maravilha é um dos lugares mais visitados do Rio. É um sucesso. Agora, na sua campanha, o senhor diz que o senhor promete criar programas de habitação nessa região da zona portuária. Quantas unidades habitacionais o senhor pretende construir e quanto isso vai custar para a prefeitura? Olha, essa é uma prioridade da gente porque há um déficit de moradia muito grande. A zona portuária do Rio de Janeiro ela é bem sucedida numa parte que diz respeito ao Boulevard Olímpico, mas se você andar um quarteirão para o lado, você tem um abandono imenso, você tem obras inacabadas, você tem inúmeros galpões vazios. Nós queremos fazer a zona portuária um polo de inovação e tecnologia. A gente quer escritórios compartilhados com a economia colaborativa. Quantas unidades habitacionais? Isso é um planejamento que a gente vai precisar saber primeiro o orçamento real. A gente tem hoje de orçamento 29 bilhões. A gente tem pelo menos 20 bilhões comprometidos com a área que diz respeito à saúde, educação, cultura. O senhor ainda não fez a conta? Não dá para fazer porque a gente precisa ter a transparência total que hoje a gente não tem. Agora a gente quer que seja uma zona mista, como boa parte do centro de Paris, centro de Londres, centro de Nova York, é um centro misto, ou seja, que tenha negócio, que tenha investimento, que tenha empresas, mas que tenha também moradia. E de preferência moradia de interesse social, que é possível e necessário no centro. Empreendedorismo, candidato. O Rio é a 10ª pior capital do Brasil para quem quer abrir o seu próprio negócio. Qual é a sua principal iniciativa concreta para atrair o empreendedor e quanto dinheiro o senhor vai investir nisso? Olha, Ana, primeiro, tem que desburocratizar. É um absurdo que hoje um empreendedor de baixo risco leve 4 meses para abrir uma empresa. Então, terminar com a burocracia, centralizar as informações, ter um portal na internet onde o empreendedor tenha todas as informações necessárias e facilitadas pela prefeitura é algo que você faz e não custa nada. É de imediato, tem qualidade de informação. E garantir que esse crédito, que hoje não chega ao pequeno empreendedor, possa chegar mais facilmente através de uma ação do município. Bom, antes dessa entrevista, a gente perguntou aos 2 candidatos se eles concordariam em assumir com você, telespectador, o compromisso de anunciar aqui no RJTV os nomes que vão ocupar as principais secretarias, para que você tenha a possibilidade de saber, antes de votar, com quem cada um pretende governar. Candidato, se o senhor for eleito, quem vai ocupar a Secretaria de Saúde? Ana, eu vou te pedir um favor. A gente não vai indicar o secretário, mas a equipe que vai fazer a transição. Então, eu vou te dar 3 nomes. Desses 3 nomes são os coordenadores da equipe de transição, até para a gente possa ter o secretariado definido até o final do ano. Então, nós temos o Ari Miranda, nós temos o Hermano Castro, que é da ENSP, da Escola Nacional de Saúde Pública, e a Lígia Bahia, que é médica. Educação, Secretaria de Educação, quem que ocupa?
3 nomes na mesma linha de fazer a transição. Marcelo Burgos, Alessandra Nicodemos e Aristeu Leite. Transporte. Transporte, Rômulo Orrico, Fernanda Sanches e Lúcio Gregory. Secretaria de Governo. Secretaria de Governo. Nós temos 3 nomes importantes que, na verdade, vão fazer essa transição orçamentária. Nós temos a Leda Lindani, nós temos André Gouveia Vieiro e nós temos a professora da USP, que coordena todo o trabalho da gente, que vai ser fundamental, que é a Laura Carvalho. Enfim, a gente tem uma equipe técnica, nenhum deles tem indicação partidária, isso é muito importante dizer. Né? Não é indicação partidária, é equipe técnica que vai fazer essa transição. Candidato, agora uma última pergunta que a gente também vai fazer na entrevista de amanhã. Candidato Marcelo Freixo, qual é a principal virtude do seu adversário? Um elogio a Marcelo Crivella. É um bom pai. É isso o seu elogio? Sim, é grande, é importante. Muito obrigada pela sua entrevista, candidato Marcelo Freixo. Amanhã, o nosso convidado é o candidato Marcelo Crivella, do PRB.